Obrigado. Esse negócio de obrigado, eu custei a entender. A maneira como a gente fala em português, né? Obrigado. Quando o pessoal não fala obrigado, mas obrigado tem a ver com o seguinte: eu me considero obrigado a retribuir a você o que você acabou de fazer por mim. Então esse é o sentido, né? Pessoal, no WhatsApp, quando a gente desativa aquela confirmação dos risquinhos azuis, né, que é a confirmação de leitura, né? O que a gente está buscando ali? O jeito mais fácil. Porque esse é o jeito mais fácil da outra pessoa que está correspondendo com você não saber se você leu, né? Ela fica na dúvida se você leu ou se você não leu. E isso lhe garante um salvo-conduto de não querer responder logo ou não responder mesmo. É uma maneira, né? É uma forma da gente arrumar o jeito mais fácil de... Você já fez algum gatilho na vida? Já engatilhou alguma coisa? Sabe o que é gatilho? Quem é que já engatilhou alguma coisa? Levante a mão aí. Vou pedir os testemunhos, hein? Eu vou pedir os testemunhos. Você sabe o que é um gatilho? Tem gente que é o rei do improviso, pessoal. Especializado nisso, quase uma profissão, né? Pessoa... Gente, para tudo tem um grampo de cabelo, tem um arame de cerca, né? É aquele tipo que eu guardo, né? Quem guarda o que não... Como é que é? Quem guarda o que não presta, um dia tem o que precisa. Só que o que a pessoa guarda, se você for entrar no lugar, é um quarto, né? É um cômodo, e ali tudo espalhado. E a pessoa não joga fora, porque ela diz que um dia vai precisar daquilo. Só que, geralmente, ela faz um gatilho, né? Então, por exemplo, em casa, dona de casa arrumando, né? Aquela poeirinha, né? Ao invés de recolher com a pazinha, né? Ou então o maridão, aquele barbantinho, né? Não pode faltar aquele barbantinho, né? Aquela cordinha, né? Se não tiver aquele barbantinho, aquela cordinha, ele não tem como resolver. E isso é o popular jeitinho, né? É o quebra-galho. Vocês entendem a expressão quebra-galho? Entendem? O galho é o obstáculo a ser superado, né? E a pessoa, o recurso do qual você se utiliza para remover o galho é o chamado quebra-galho. Essa é a origem da expressão. Então, esse popular jeitinho, esse popular quebra-galho, né? Agora, tem gente, o pessoal que gosta, né, que chama de adaptação técnica. Do menor, hein? É chique, né? Para disfarçar lá o engano, né? Então, saúde. Deus, saúde. Sabe uma pessoa que detestava isso? Detestava isso? Jesus Cristo. Jesus Cristo detestava isso. Só que ele dava um outro nome. Ele chamava, sabe de quê? Remendo. Jesus Cristo detestava remendo. E remendo, do jeito como a gente está falando aqui, é isso, é o jeitinho, é o quebra-galho, é a gambiarra, é o gatilho. Vejam lá, Mateus capítulo 9, versículo 16. Mateus capítulo 9, versículo 16. O que diz isso aí? Ninguém põe remendo de pano novo em roupa velha, porque o remendo tira um pedaço da roupa e o buraco fica ainda maior. Você entendeu o que Jesus está falando aqui? Ele está dizendo o seguinte: a roupa está velha, e se ela rasgou, então motivo suficiente para ser trocada, para ser substituída. Jesus está dizendo assim: não dê jeitinho, troque a roupa velha pela nova. É isso que ele está dizendo aqui.
Se a gente analisar todo o ministério de Jesus, nós vamos concluir que Jesus não veio remendando. Jesus veio remendando a lei. Jesus veio adaptando a lei de Moisés. Jesus veio substituindo a lei. Jesus veio instituindo um novo e vivo caminho até Deus. Jesus não gostava das coisas pela metade. Jesus, nem Paulo o apóstolo. Existe um capítulo lá, se eu não me engano, de Colossenses, em que as expressões absolutas, assim tipo tudo, todo, né, são abundantes. Você fica impressionado contando as vezes em que Paulo apóstolo ele lança a mão desses termos absolutos, radicais. E Jesus era uma pessoa assim também. Jesus era intenso, Jesus era profundo, Jesus era completo. Jesus não tinha essa história de meio isso, meio aquilo, não. E tem uma frase célebre dele, né? Sim, sim, não, não. Foi Jesus que disse isso, né? Acho que foi. Sim, se o sim tem que significar sim, e o não tem que significar não. Ou seja, não existia essa coisa de mais ou menos. E dito tudo isso aí como introdução, nós podemos afirmar que o mestre, ele era um especialista em pelo menos 2 campos do saber humano. Jesus era um especialista em tudo. Jesus ele conhecia a respeito de qualquer assunto, lembrando que era o próprio Deus encarnado, em figura humana. E um dos assuntos em que Jesus era especialista era nas sagradas letras, sem sombra de dúvida, né? Jesus era um perito na lei, um perito nos profetas, um perito nos salmos, o texto da Bíblia conhecida de então. Então, com certeza, Jesus conhecia Provérbios 10, 25. Vamos ler Provérbios 10, 25? É uma coisa que Jesus sabia, era a Bíblia. Bíblia, falando assim, né? A Bíblia da época, né? Que não é a que a gente tem hoje. O que diz Provérbios 10, 25? O ímpio desaparece assim como passa a tempestade, mas o justo tem um alicerce eterno. Vamos ler juntos aí esse versículo? Assim como está aí projetado. O ímpio desaparece assim como passa a tempestade, mas o justo tem um alicerce eterno. Jesus era perito nas Escrituras, mas Jesus também era um arquiteto, entre aspas, no que diz respeito às coisas da vida. Então, quando se falava em edificação, construção, quando se falava em levantar uma casa, Jesus sabia tudo a respeito. Ora, mas Jesus não era um religioso, Jesus não era alguém que veio trazer a mensagem do Evangelho. Como é que sabia tudo a respeito? Gente, claro que sabia, ele era o Deus eterno, o Verbo que se fez carne, e por aí vai. Quando ele falava de alicerces, rivalizando comigo aí, quando ele falava de alicerces, de fundação, Jesus conhecia perfeitamente bem o que estava dizendo. E com certeza, a inspiração para ele contar uma história aqui, e já vamos ler a respeito dela, essa inspiração veio ao seu pensamento em razão de Provérbios 10, 25, que ele conhecia muito bem, né? E ele lembrou desse texto, mas vinha também da imagem que ele criou na mente ao lembrar de uma situação que acontecia todos os dias na Palestina naquele tempo. Então vamos ler Lucas 6, 47 a 49. Lucas capítulo 6, versículos 47 a 49. Lembre-se do texto de Provérbios 10, 25, que Jesus conhecia. Lembrem que ele sabia tudo a respeito das atividades humanas. E agora, o Senhor usa esse seu conhecimento para contar uma história. E essa história está aí em Lucas 6, 47 e 49. E começa dizendo assim: eu vou mostrar a vocês a quem é semelhante todo aquele que vem a mim, ouve as minhas palavras e as pratica. Esse é semelhante a um homem que, ao construir uma casa, cavou, abriu profunda vala e lançou o alicerce sobre a rocha. Quando veio a enchente, as águas bateram contra aquela casa e não a puderam abalar, por ter sido bem construída. Mas o que ouve e não pratica é semelhante a um homem que construiu uma casa sobre a terra, sem alicerces. E quando as águas bateram contra ela, logo desabou,
e aconteceu que foi grande a ruína daquela casa. Gente, isso aqui não é um exemplo teórico de um doutor sentado no seu escritório. Isso aqui é alguma coisa muito ligada à realidade do dia a dia. Um exemplo que poderia ser dado por qualquer homem prático nas coisas da vida. E Jesus era muito prático. E quando ele contava histórias, ele procurava associar uma situação do dia a dia para ilustrar a mensagem, certo? Nem mesmo a gente pode dizer que essa ilustração de Jesus, da qual ele se utilizou, era assim rebuscada, esmerada. Não era, gente. Era uma coisa a que todo mundo estava acostumado. Todo mundo já tinha feito, ou então queria construir um lugar para morar. Na Palestina, quando se edificava uma casa, você tinha que pensar com antecipação. Verdade, tudo isso que a gente falou aí que as pessoas naturalmente buscavam um lugar para morar, mas você tinha que pensar com antecipação. Por quê? Porque existiam muitos lugares aprazíveis, sombreados, protegidos assim do vento, do sol. A pessoa chegava, olhava para aquele terreno ali, logo se agradava, e concluía que era um lugar assim muito bom para ela levantar uma moradia, etc. E então ele achava que essa era a decisão mais correta, Um trecho que lhe satisfazia, alguma coisa muito assim vistosa aos olhos, lugar apropriado para edificação, e então construíam, até chegar o inverno, e então perceberem que na verdade o terreno onde haviam colocado os alicerces da casa era o leito arenoso de um rio, e que a água começava a subir, e se tornava volumosa, virava uma torrente de destruição, que fazia com que aquela casa fosse ao chão. Então, o homem que era pouco ou nada prevenido, aquela pessoa que não prestava atenção, ela não se dava conta de que, ao construir, estava justamente pondo a sua moradia em cima de um lugar que seria inundado pelas águas de um rio. Era preciso analisar o futuro. A gente poderia dizer que era muito tentador começar a fazer uma casa num lugar onde esforço não é necessário? Sim, é verdade. A gente poderia dizer que era muito tentador iniciar a obra, você achando que ia ter pouco ou quase nenhum trabalho, não percebendo uma dificuldade aparente maior, como por exemplo uma rocha, tendo que escavá-la. Sim, era muito tentador. Agora, o homem sábio, não o insensato, todo aquele que pensava por antecipação, todo aquele que raciocinava melhor, ele escolhia a rocha a fim de cavar. Era muito mais difícil edificar na rocha, era muito mais difícil. O trabalho era muito mais penoso e suadouro, você despendia muito mais energia. Sim, é verdade, mas o homem sábio, ele fazia assim. E quando chegava o tempo chuvoso, tempo ventoso do inverno, o esforço dele era gratificantemente recompensado. Por quê? Porque a casa dele permanecia firme, a casa dele permanecia sólida, a casa dele não era abalada, e com isso ele preservava o que era seu. A gente pode dizer, e isso tem a ver com todo lugar que as pessoas constroem, que somente as casas que têm seus alicerces profundos, somente as casas que têm seus fundamentos ancorados, em lugar rochoso, ficam de pé no que tem a ver com as tormentas. Em janeiro de 2011, a gente teve aquela tromba d'água que desceu, veio lá de Teresópolis, passou por São José do Vale do Rio Preto, e foi chegando, alcançou a posse
Eu me lembro que a represa ali, que está junto ao nosso sítio, quase que margeia o mesmo, as águas, elas viraram ondas elevadas e ultrapassaram a barragem. A rua que fazia a ligação da nossa com a cidade de Areal, continuando ali a estradinha, né? Ao invés de dobrar à esquerda e subir para o nosso sítio, descendo à direita, aquela rua foi comida pelas águas e todas as residências que haviam sido construídas, residências humildes e pobres, etc., mas que haviam sido construídas à beira do rio, né? Todas elas ruíram, todas elas caíram. Todas elas, porque a rua acabou, e a rua acabando, ela foi levando as casas, foi arrastando as casas, porque elas não tinham um fundamento sólido. A gente pode dizer que em relação a isso, somente a vida de uma pessoa que tem seus fundamentos maciços, que tem seus alicerces robustos, somente uma pessoa que tem uma construção baseada em alguma coisa sólida que não vai ser destruída, pode resistir a todas as tormentas da existência humana. Uma coisa que eu queria salientar aqui é o que fez com que aquele construtor insensato perdesse tudo. Por que ele perdeu tudo? De acordo com o texto aqui de Lucas 6, a história que Jesus contou. O que fez com que ele perdesse a sua moradia, perdesse o recurso que investiu ali e tudo mais? Em primeiro lugar, ele quis evitar trabalho. E isso é uma tentação que eu sofro, você sofre também. Tentar evitar o trabalho. Ou seja, a pessoa não quer fatigar-se, a pessoa não quer cansar-se, a pessoa não quer molestar-se, perfurando a rocha. Perfurando a rocha a gente poderia colocar entre aspas aí. Escolhe o caminho mais fácil. Quantas vezes é assim comigo, com você? E eu falo de vida espiritual, falo de vida ministerial, falo de vida eclesiástica, eu falo de vida no relacionamento com Deus e relacionamento com o povo de Deus. Eu falo de construção de vida cristã em nós mesmos e na nossa família, no nosso lar. Eu falo de associação com o povo do Senhor. Eu falo da gente levar o Evangelho aos outros e às outras pessoas. Aquele homem, ele olhou para a areia e achou-la mais atrativa. Ela tinha menos problemas. É claro que ele não pensou direito. Mas a ideia ali era essa, ele não queria ter trabalho, ele queria fazer a coisa de maneira rápida, ele queria se esforçar o menos possível, ele desejava o caminho fácil. Gente, muitas vezes pode ser mais fácil seguir o nosso caminho do que o caminho de Jesus, mas é o desastre que se antecipa quando a gente faz assim. Pode ser muito mais difícil seguir o caminho de Jesus do que seguir o nosso caminho, mas é o caminho de Jesus que nos traz segurança agora e para depois. E essa é a ideia aqui contida no ensino de Jesus. Toda vez que a gente não quer ter trabalho, toda vez que a gente escolhe o caminho mais fácil, toda vez que a gente, ao invés de perfurar a rocha, a gente quer afundar na areia, isso tem consequências, porque significa que estamos preferindo aquilo que é mais cômodo, aquilo que é mais ajustado, aquilo que é mais tentador. Isso vem desde o jardim do Éden. Satanás ali no ouvidinho da mulher, né, falando: olha, é mais fácil você comer do fruto proibido, porque imediatamente você vai ter acesso ao conhecimento do bem e do mal. Antecipa as coisas, facilita para você, dá o jeitinho, aproveita e então você vai ser bem sucedido. Ele não quis somente evitar o trabalho, não, mas uma outra coisa que fez com que aquele homem procedesse dessa maneira insensata é que ele tinha uma visão curta, ele era curto de visão. Ele não pensou no que seria da sua casa 6 meses depois. Ele não raciocinou
a nível de verão, inverno, inverno, verão, tempo seco, tempo chuvoso. Ele não parou para olhar para o futuro e então fazer conta, fazer cálculo. Isso aí foi um erro que ele cometeu, não se preocupou em saber o que seria do seu lugar escolhido daqui a um tempo. Em cada decisão da vida que a gente toma, há uma perspectiva de curto alcance e uma outra de longo alcance. Sempre que a gente toma uma decisão a respeito de qualquer área, qualquer situação da vida, não é só a questão imediata que está em jogo, não. Não é só você olhar para a sua frente e o que vê diante dos olhos, mas você precisa considerar que há uma consequência lá adiante, que pode ser boa ou que pode ser ruim. Você tem que ter uma perspectiva de futuro, uma perspectiva de longo alcance. Há muita gente que troca o bem futuro pelo prazer presente. Há muita gente, e nós estamos cansados de ver essa história, né? A gente está cansado de saber de fulano e beltrano, etc. Mas feliz é a pessoa que nunca faz isso, nunca troca o bem futuro pelo prazer da hora, pelo prazer do agora, pelo prazer do presente. É preciso ver as coisas à luz da eternidade, não ver as coisas à luz do momento, mas ver as coisas à luz da eternidade. Aquele homem era curto de vista, aquele homem tinha uma visão muito encurtada em relação a si mesmo e à sua família. Gente, quando nós aprendemos que a perspectiva de longo alcance é a mais correta, quando a gente não olha só para o imediato, mas a gente olha com abrangência, e a gente olha com visão do futuro, então nós compreendemos que a proposta de Jesus, o Evangelho de Jesus, é sempre aquilo em que a gente deve fundamentar a nossa vida. Jesus era uma pessoa que ele requeria dos outros basicamente duas coisas. Uma das primeiras coisas que ele requeria das pessoas, assim, aquelas que iam a ele, multidões iam, e muitos querendo ser discípulos dele, etc. Primeira coisa que Jesus requeria das pessoas, e ele até fazia questão de preparar um lugar e um ambiente para isso acontecer, é que os homens o ouvissem, que os homens o escutassem. Primeira coisa que ele requeria. E se há um erro que a sociedade comete, não é condenar alguém ou condenar uma instituição precipitadamente, sem ouvir primeiro o que aquela pessoa ou aquela instituição tem a dizer. Então, esse é um erro grosseiro que a sociedade comete de uma maneira geral. Eu não estou falando somente em relação a nós cristãos, não. E o pior é quando essas mesmas pessoas têm uma ideia equivocada a respeito dos outros. Ou seja, não os ouviram, não quiseram escutá-los e ainda tem uma preconcepção do que eles são ou do que eles creem, uma coisa dessa ordem assim. E um dos deveres mais importantes da humanidade digna, é dar ao outro a oportunidade de falar. E isso é especialmente o que a sociedade muitas vezes não faz. Qual é a primeira coisa de uma vida cristã? Qual é a primeira providência de alguém que se chega a Jesus? É deixar Ele nos falar, certo? Jesus disse que as palavras que Ele dizia eram vida para as pessoas que escutavam. Primeira coisa, você tem que ouvir Jesus falar. E nós cristãos podemos dizer que somos abençoados porque nós temos muitas vozes disponíveis para nos dizer as palavras dele, Jesus. As Escrituras Sagradas, a própria Igreja do Senhor. Se a gente quiser ouvir Jesus falar, se a gente quiser escutar as palavras dele, receber suas instruções, não falta voz
disponível aí para que a gente possa ouvir. Então a primeira coisa é essa: Jesus requeria que as pessoas que fossem a Ele prestassem atenção no que Ele dizia. E a segunda coisa que Jesus requeria dos homens é que eles colocassem em prática aquilo que Ele dizia. Não era só a questão de escutar Jesus falar e admirar e ficar maravilhado. Não, Jesus requeria que as pessoas interessadas em segui-lo praticassem aquilo que Ele dizia. Conhecimento, gente, só se torna importante e real para qualquer pessoa quando ele se transforma em ação. E essa é uma lei básica do cristianismo, é uma lei fundamental do cristianismo. Não adianta você ter conhecimento, se esse conhecimento ele deixa de ser real, ele deixa de ser prático, porque você não o coloca em ação. Isso não é possível do ponto de vista da fé. Seria totalmente possível, vamos inverter aqui a coisa, né? Ir para um outro. Seria totalmente possível, por exemplo, você fazer uma prova de ética numa universidade cristã e passar a ser aprovado com louvor, com mérito, vírgula, sem ser cristão. Sem ser cristão. Então, conhecimento meramente intelectual não substitui e nunca vai substituir a prática daquilo que Jesus falou. Do ponto de vista de fé cristã, conhecimento tem que levar à ação. Teoria precisa chegar na prática. Teologia necessita virar vida. A gente não pode, como cristãos, achar que só o conhecimento basta, que só a teoria é suficiente, que apenas a teologia vai satisfazer, porque não vai. E esse texto aqui da história que Jesus contou é significativo e é intenso, porque ele nos fala justamente a respeito disso aí. Vou lhe fazer uma pergunta: faz algum sentido você ir ao médico sem estar disposto a seguir as recomendações que ele lhe der? E quantas pessoas fazem isso? Várias, muitas, né? Faz sentido você consultar uma autoridade, vamos dizer, uma pessoa especialista em direito, tem a ver com um jurídico aí, você ir perguntar a ela as coisas, e então ela orienta você e diz: olha, por aqui você tem que fazer aquilo. Ela é uma autoridade, ela sabe do que está falando. Você foi consultá-la, não é à toa, é porque lhe recomendaram, porque lhe instruíram, etc. E aí você sai de lá, sabe nada. Faz sentido uma coisa dessa? Não faz sentido, não. Existem, e da mesma maneira, né? Existem milhares de pessoas. Da mesma maneira, existem milhares de pessoas que vão às igrejas, e estou falando não daqui da Batista, e nem de uma outra igreja especial, ou denominada, lembrando aqui, não, estou falando de forma geral, né, no Brasil e no mundo, mas existem milhares de pessoas que vão às igrejas todos os domingos, ouvem as palavras de Jesus, transmitidas, né, pelo pastor, ou pelo professor da escola dominical, ou através de alguém que vai dar um testemunho, etc, etc, mas não as praticam. São pessoas que conhecem perfeitamente bem o que Jesus ensinou, mas não tem a mínima disposição de colocar aquilo em prática. Não vira, a teoria não se transforma em prática. A teologia não chega a ser vida. Então, as palavras entram e saem. Elas compreendem, elas entendem, elas gostam, elas choram, elas se comovem, mas aquilo não vira uma consistência, não vira uma realidade no dia a dia dessas pessoas. Há uma coisa que é a seguinte, e devemos muito prestar atenção a isso.
Se eu e você resolvemos que um dia nós iríamos seguir a Jesus, preste atenção, se eu e você um dia resolvemos que iríamos ser seguidores de Jesus, nós resolvemos. Isso não nos foi imposto. Mas a partir daí, nós temos duas obrigações. Obrigações. A primeira obrigação é ouvir o que Jesus tem a nos dizer. E a segunda obrigação é fazer o que Ele nos disse para fazer. Se um dia eu e você, se um dia, e houve esse dia, pelo menos na minha experiência houve, na sua eu creio que também, você decidiu que ia seguir a Jesus, você trouxe para si duas obrigações. Obrigações, gente, vê se você me entende, né? Obrigações, do ponto de vista prazeroso, do ponto de vista benéfico, do ponto de vista frutífero, do ponto de vista transformador, do ponto de vista eterno, do ponto de vista que isso só vai lhe trazer graça, só vai lhe trazer bênção, só vai lhe trazer glória, mas obrigações. Primeiro, ouvir o que Jesus tem a falar. Segunda, fazer o que Ele disse para fazer. E será que tem alguma palavra que resume o significado de ouvir e fazer? Será que na Bíblia existe alguma palavra que resume esse significado de ouvir e fazer junto? Existe. Que palavra é essa? Obediência. Obediência. Será que eu poderia dizer que obedecer a Deus é a coisa mais importante da vida? Quantos concordam que eu posso dizer isso? Quantos concordam? Obedecer a Deus é a coisa mais importante da vida. Ou não é? Será que eu poderia dizer, ouvir o que Deus tem para dizer é a coisa mais importante da vida? Está certo isso? Do ponto de vista bíblico, cristão, não. Ouvir a Deus é a coisa mais importante da vida? Não. Mas eu posso dizer, obedecer, ou seja, eu ouço, mas também faço. É a coisa mais importante da vida, com certeza é. Conta-se uma história de um marinheiro da Armada Real Inglesa que foi punido severamente por ter descumprido regulamentos internos lá da força militar que pertencia, etc. E aí a opinião pública considerou demais, né, a punição. Então passaram a fazer enquetes, solicitando opiniões diversas, etc. E um jornal lá, um periódico, né, abriu um espaço para as pessoas se manifestarem, e várias delas escrevendo, foi demais, exageraram, não sei o quê, poxa, um jovem entrou agora, não sei o quê. Mas um veterano, né, que já tinha se aposentado, etc., escreveu dizendo o seguinte: não foi demais, não foi demais, foi necessário, para que ele aprendesse desde cedo o valor da disciplina, a importância da obediência. Se existia um regulamento, uma norma, uma ordem, ele tinha que ter seguido, ele tinha que ter obedecido. Parece duro, mas não é não, necessário. Isso vai evitar que ele faça de novo e sofra uma vez. É que o navio menor, tipo um rebocador, estava conduzindo um outro maior, bem maior do que havia quebrado, tinha tido problemas na casa de máquinas, etc. E através de um cabo de aço, né, aquele rebocador conduzindo o navio maior, através de um cabo de aço, levando para o porto. E de repente ouviu-se uma voz, era do comandante, que gritou bem alto: corpos ao chão, corpos ao chão! E todos os marinheiros imediatamente se jogaram ao chão. Nenhum deles questionou, nenhum deles perguntou, nenhum deles quis saber o motivo, a razão, nenhum deles ficou procurando, né, aquele cabo de aço, que havia se rompido.
exatamente um pouco antes do capitão proferir a ordem, porque ele havia percebido, havia notado esse cabo de aço como um azorrague, né, como uma serpente voadora, né, ele batia de um lado para o outro naquele convés, né, no alto. Se algum daqueles marinheiros tivesse ficado em pé, com certeza teria sido morto pela violência e força daquele cabo de aço desenfreado e sem controle nenhum. E ele contou essa experiência e então, por causa disso, muitos mudaram suas opiniões e concordaram que a disciplina feita ao marinheiro tinha sido apropriada. Gente, essa é a classe de obediência que Jesus existe. Jesus disse que a única garantia para você estar seguro em relação à sua vida, ao seu futuro, é a obediência às palavras que Ele falou. Ele disse isso. E tem uma promessa, né? Que a vida firmada na obediência a Ele está segura. Se você firma a sua vida na obediência a Jesus Cristo, pode ter certeza que você está seguro. Pergunta aqui, não é se a gente presta atenção no que Jesus falou. Pergunta aqui não é se a gente ouve bem o que Ele disse. A pergunta aqui não é se a gente memoriza os textos bíblicos. A pergunta aqui não é nem se a gente medita, né, nas palavras de Jesus. Não é se a gente estuda, até empanturrar a mente com tanto conhecimento bíblico. A pergunta não é essa. A pergunta aqui, dessa historinha que Jesus contou, é a seguinte: eu faço aquilo que eu ouço Jesus dizer para mim fazer? Aquilo que Ele me instrui, aquilo que Ele me ensina, através dos evangelhos, e por meio da doutrina, né, do cristianismo, elaborada pelos apóstolos, etc., particularmente Paulo, confere com o que Jesus falou, tudo isso eu observo, tudo isso eu pratico? Essa é que é a pergunta. É por isso que eu disse, às vezes a gente sabe muito, e a gente diz muito, mas será que isso está na mesma proporção em relação ao que a gente faz? E Jesus chama a atenção aqui nesse texto. A pergunta é exatamente essa: se nós fazemos o que sabemos que temos que fazer. Em outras palavras, se o senhorio de Jesus é a grande realidade da nossa vida. Guarde isso. Se é uma frase que eu gostaria que você guardasse, seria essa: o senhorio de Jesus é a grande realidade da sua vida. Não é à toa, gente, que Jesus falou, o grande inimigo seu não é o diabo, não é Satanás. Você luta contra ele, tudo, né? Armas espirituais, contra os principados, contra as potestades, mas não é. Se fosse assim, a serpente lá no jardim, ela já chegava dominando sobre Eva, já chegava, né, fazendo caso nenhum de Adão, já chegava para controlar tudo ali. Não, mas ela apelou justamente para o eu. O grande inimigo seu e meu é a nossa substância interior, é a nossa vontade humana, é o nosso eu. Por isso que Jesus disse: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo. Esse é o grande nosso inimigo. A carta de Tiago aí adverte sobre um conhecimento meramente intelectual. Vamos ler Tiago aí? O que diz Tiago 1, 22 a 25? O que diz aí? Tiago 1, 22 a 25? Vamos ler juntos? Sejam praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando a vocês mesmos. Vamos pular para o 25, versículo 25. Mas aquele, vamos ler juntos? Mas aquele que atenta bem para a lei perfeita, lei da liberdade, ou seja, que ouve bem, né? Atenta bem, presta atenção, ouve bem, né? Medita, né? Estuda. Agora, olha a continuação do versículo 25 aí.
não sendo ouvinte que logo se esquece, mas operoso praticante. Aqui não tem ouvir e fazer? Não tem nesse versículo 25 de Tiago, capítulo 1? Mas aquele que atenta bem para a lei perfeita, a lei da liberdade, ou seja, ouve bem, né? Ouve com proveito. E depois, é operoso praticante, ele faz aquilo que recebe de Jesus através das palavras que ele diz. Final do versículo 25: esse será bem-aventurado no que realizar. E Tiago 2, 14 a 17, mas só vou ler o versículo 17, que é o final, tá? Tiago 2, final, versículo 17. O que diz aí? A fé, se não tiver obras, por si só está morta. É por isso que John Stott, eu gosto muito dele, escritor britânico, já faleceu, pastor lá em Londres, capelão da rainha, na Inglaterra. Ele disse uma coisa, ele disse que a Bíblia é um livro perigoso de se ler. E a igreja é uma instituição perigosa de você se juntar a ela. Porque quando você lê a Bíblia, isso significa que você ouve as palavras de Jesus, certo? E quando você se junta à igreja, isso significa que você está dizendo que faz parte desse povo que diz seguir Jesus. Então, que é risco. Como resultado, segundo Stott, né, a gente pertence a um grupo que Jesus definiu como sendo seus seguidores, como sendo seus discípulos, gente que o chama de Senhor. Vocês estão entendendo a lógica da coisa aí? Se você diz que a Bíblia é sua regra de fé e prática, se você diz que a igreja, povo do Senhor, é também a sua família, então você está se autodeclarando como sendo um seguidor de Jesus, que o chama não apenas de mestre, mas de Senhor. Para terminar, sabe o que a gente precisa? Eu e vocês, a gente precisa parar de engatilhar a vida cristã. A gente precisa parar de fazer gambiarras espirituais. A gente precisa parar de dar jeitinho. A gente precisa parar de remendar as coisas e simplesmente obedecer. Não existe nada que mais satisfaça o coração de Deus e mais agrade Jesus Cristo como nosso Salvador e Senhor do que se a gente fizer aquilo que Ele nos manda fazer. Entre ouvir e fazer há uma grande diferença. É um contraste enorme. Você só ouvir e não fazer. Ou então você ouvir, mas também fazer. Jesus disse na parábola que aquele que ouve as palavras dele e as pratica é semelhante ao homem que construiu a sua casa sobre a rocha. E quando vierem as tempestades da vida, isso pode incluir até o dia da própria morte, ou então o dia da volta do Senhor Jesus. Não estou falando aí que a volta do Senhor Jesus é a tempestade da vida, né? Mas de outra forma também inclui. Você não vai se abalar, ao contrário, você vai ter confiança plena, você vai ter o regozijo do Espírito, você vai festejar e não lamentar. Amém? Eu acho que eu preciso ouvir isso. Eu acho que eu tenho necessidade de ouvir isso. Eu acho que eu preciso ser lembrado dessas coisas. Afinal de contas, cadê minha Bíblia? Não está ali, né? Elas estão nas Escrituras. Jesus falou a respeito disso. Jesus chamou a atenção disso. E aí eu preciso parar e ler, ouvir com atenção, entender o que significa e colocar em prática no meu dia a dia. Vamos orar? Queria te convidar a ficar de pé para a gente orar. Chamar o pessoal da música aqui. Vamos orar? Vamos orar.
Queria que você se concentrasse na presença do Senhor. Queria que você olhasse para dentro de você. Queria que você visse toda a sua família agora. Talvez ela não esteja aqui junto, né? Todo mundo reunido. Talvez em casa também, não sei como é que está. Mas, de novo, mais uma vez, não existe nada mais importante na vida do que obedecer a Deus. Não existe nada mais importante na vida do que obedecer a Deus. Você vê que o outro lá, né, ele sabia, ele dizia, mas na hora de fazer, ele escolheu a via alternativa, ele buscou lá, né, o jeito mais fácil, ou seja, ele não fez. E aí foi grande a sua ruína. Que isso não seja assim comigo, com você. Vamos orar? Vamos orar. Coloque a mão no seu peito aí, faça algum gesto que signifique uma contrição. Isso é com você, não estou lhe dizendo que vai, não é nada, isso é com você aí. Eu quero orar, vamos orar juntos. Deus, em nome de Jesus, Senhor, Cristo, Espírito da vida, em nome de Jesus, muito obrigado pela salvação que me alcançou, muito obrigado pela revelação do Evangelho, muito obrigado pela eternidade que entrou dentro de mim, muito obrigado, Senhor, entre não ouvir as Tuas palavras e ouvi-las, eu decido ouvir sempre. Mais do que ouvir, eu desejo refletir, meditar, eu quero estudar, eu quero compreender, eu quero muito saber, eu quero publicá-las, eu quero anunciá-las, eu quero proclamá-las. Mas Deus, livra todo aquele que faz essa mesma oração comigo, livra-me de não fazer, de não praticar, de não tornar por obra tudo aquilo que o Senhor disse, tudo aquilo que o Senhor falou, tudo aquilo que o Senhor ensinou, tudo aquilo que o Senhor instruiu. Livra-me. Teu Espírito está em mim, porque é o Espírito de força e de poder. É o espírito de testemunho, é aquele que vai me ajudar a lutar contra o eu, contra a carne, que vai me ajudar a lutar contra o mundo e até contra Satanás, para eu fazer a Tua vontade, para eu cumprir os Teus mandamentos. Então eu tenho do que necessito, eu tenho do que preciso. Senhor, ajuda-me, socorre-me, abençoa minha casa, abençoa minha família, abençoa meu lar, para que todos nós possamos juntos nos unir, a fim de desse conhecimento se tornar algo vivo, dessa teoria virar prática, dessa teologia se transformar em vida. Senhor, ajuda-nos. Obrigado por todas as promessas que o Senhor nos faz, para aquele que obedece a Ti. Muito obrigado. Existe segurança e segurança eterna. Nós Te adoramos por isso, em nome de Jesus, amém. Sabia que procrastinar é dar um jeitinho? Procrastinar é adiar, né? Do jeito popular, enrolar. Quando o pessoal fala aí, a fulano é desenrolado, fulano desenrolou, quer dizer o seguinte: ele deu seguimento, né? Ele avançou, ele foi adiante, saiu do lugar comum ali e partiu. Agora, quando a pessoa diz assim, fulano está enrolando para me pagar, não tem ninguém me devendo aí não. Eu também, eu acho que não estou devendo a ninguém não, mas fulano está me enrolando para me pagar. Filho, filha, né, enrolando para fazer aquele serviço que o pai e a mãe mandou fazer. E enrola como? Dando jeitinho, né? Dando jeitinho. Não, daqui a pouco eu vou. Não, que eu estou aqui fazendo negócio, não sei o quê. Vai por aí. Muitas vezes a gente dá jeitinho espiritual,
Jeitinho espiritual para não ler a Bíblia, de manhã cedo, deixar... jeitinho espiritual para não orar, jeitinho espiritual para não vir à igreja. Esse é o caminho mais fácil. Isso aí é edificar na areia, entendeu? Isso aí é não querer se cansar. Gente, olha só, o caminho de Jesus, o caminho do Evangelho, ele é o mais difícil e é o mais duro. Não pense você que é o mais fácil e o mais leve, não. É o contrário, ele é o mais difícil e o mais duro. Você lembra das duas portas? Lembra? 2 caminhos, 2 portas, dois grupos de pessoas, lembra? Entrai pela porta estreita, sigam pelo caminho espaçoso, largo, apertado, não é? Andem ao lado, nem tanto da multidão que você vê, né? Não é? Cristianismo não é moleza, não, é dureza. Mas cristianismo leva à vida eterna, cristianismo leva para o céu, cristianismo leva para o paraíso. Cristianismo, Jesus não teve caminho fácil, não. Estava estudando hoje sobre a tentação de Jesus, né? Satanás só oferecendo facilidade. Jesus recusando todas elas, sabendo que ia dar ruim para ele, né? Ia dar ruim para ele, quer dizer, sabendo que a história humana dele não ia acabar bem, né? Ele não ia ser coroado rei de Israel, né? Ele não ia subjugar o poder de Roma. Ele sabia, tinha noção. Não tinha tanta noção assim, porque no fim ele era humano, né? Limitado. Deus, o Criador, o Pai, não revelou tudo para Jesus, por causa da humanidade da limitação. Tanto é que no final ele vira e Deus meu, por que me desamparaste? Mas permaneceu firme. Podia até naquele momento ali ter solicitado legião de anjos, né, para o livrar dali, mas ele falou da urgência dessa hora e disse assim: mas precisamente para esta hora que eu vim para esta hora. Então, que Deus me abençoe e abençoe você também. Que Deus abençoe a nossa casa. Vamos mudar a postura, vamos trocar atitude, vamos investir mais, amém? Pessoal de casa aí, mesmo as palavras que eu digo aqui, eu ofereço a vocês. E quem não é cristão, não é evangélico, ou não é membro aqui da Igreja Batista Central de Petrópolis e quiser a nossa ajuda, não estamos fazendo nenhum convite a pessoas que são membros de outras igrejas, não é isso não. Nós estamos falando de gente que não tem vínculo aí com uma igreja ou outra, mas que quer ajuda, precisa de ajuda. Aparecendo um número de telefone na tela aí, estamos disponíveis para você. Por favor, nos ligue, queremos ser muito úteis. Senhor abençoe a todos, vão em paz, firmeza, hein, durante esse tempo aí, tá bom? Vamos confiar no Senhor, amém, um abração.